E aí, bonito e bonita, tudo bem com você? Olha só, é hora de estudarmos complementos verbais e hoje em especial o objeto direto. Mas antes, já deixa o seu like aqui, a sua curtida, siga o canal para receber mais conteúdo junto comigo. Bom, bonitos, entre os complementos verbais nós temos o objeto direto e indireto. Eu tenho certeza que pelos vídeos aqui você já sabe a diferença básica entre eles. O objeto direto não é preposicionado e o objeto indireto exige uma preposição, certo? Mas nós temos outros tipos de objetos diretos e indiretos. Então o foco hoje é no objeto direto e você vai entender que possibilidades nós temos além do próprio direto em si. Então olha só, nossa primeira frase, Antônio joga futebol. Nosso verbo joga, tá? E aí eu vou perguntar, quem joga? Antônio é o sujeito. Então, joga o quê? Futebol completa o sentido do verbo. Vejam que quando eu pergunto o quê, não tem preposição na minha pergunta. Então, nós temos aqui um verbo VTD e automaticamente um objeto direto, tá? Esse verbo é transitivo direto. Então, esse é o nosso objeto direto tradicional que vocês já estão acostumados a identificar. Mas nós temos outros tipos, como objeto direto pleonástico, o preposicionado e também o cognato. Então, olha só. A bola, Antônio a esqueceu em casa. O nosso foco aqui é falar sobre o objeto, mas sempre vamos fazer as perguntas completas para que vocês cheguem ao objeto. Então, o nosso verbo é o esqueceu. Quem esqueceu? Antônio, nosso sujeito. E ele esqueceu o quê? A bola. O objeto direto, tá? Está expresso aqui. Vejam que está anteposto, por isso separado por vírgula. Ele esqueceu onde? Né? Em casa. Indica um lugar, então, adjunto adverbial. E vejam que nós temos aqui ainda um azinho. Né? Esse a não está acompanhando nenhum substantivo, ele não é um artigo. Ele está substituindo um substantivo. Por isso, como classe gramatical, é um pronome oblíquo. Então, no caso, esqueceu o que? A bola. Esse a retoma o objeto direto. Então, se ele está retomando o substantivo bola, que tem função do objeto direto, ele também será um objeto direto. Qual é o cuidado? Como ele está repetindo, é um objeto direto pleonástico. Lembrem que a base do que significa pleonasmo é uma repetição. Pode ser algo redundante, aí é o nosso pleonasmo vicioso, subir para cima, descer para baixo. Aqui nós temos um pleonasmo sintático, em que pronomes oblíquos repetem a função sintática do substantivo que eles estão substituindo. Tranquilo? Aí olha só, o próximo é o que mais vocês precisam ter atenção. Não prejudique ao irmão, tá? Eu tenho aqui uma ordem. Prejudique, não prejudique, no caso negativo, então meu sujeito é oculto, é com quem eu estou falando. E tem o verbo. O que acontece? Quem prejudica, prejudica alguém. Então esse sujeito oculto não deve prejudicar alguém. Então o nosso verbo é VTD. Só que vejam que o objeto está com uma preposição. O cuidado é, o verbo não exige preposição. Então essa preposição ela é facultativa. Por isso, o objeto direto vai ser chamado de preposicionado. Ah, professora, mas se é facultativo, por que eu uso essa preposição? Tem alguns motivos, tá? Alguns motivos estilísticos para você destacar esse objeto. Tem motivo para você evitar a ambiguidade na frase. Neste caso aqui, nós temos um substantivo que indica pessoa. Então, para você enfatizar essa pessoa, eu coloco uma preposição. Então, objeto direto preposicionado. Lembrando que a regra básica é que ele não exige preposição. Então, ela é, de fato, neste caso, facultativa e, por isso, o objeto se chama preposicionado, certo? E aí temos um último tipo de objeto direto. Antônio vive uma vida de bênçãos. Verbo viver. Quem é que vive? O Antônio. O verbo viver ele é muito utilizado como intransitivo. Porque quem vive, vive. Mas em alguns momentos nós podemos dizer o que essa pessoa vive, tá? Uma vida de bênçãos. Então eu tenho aqui o núcleo do objeto direto. Vive o quê? Sem preposição, OD.
E aí o que tem de interessante? Vive uma vida. Observem que o verbo e o núcleo do objeto são cognatos. O que significa isso, professor? Significa que dividem o mesmo radical. Então, esse objeto direto se chama objeto direto cognato. Olha aí que bacana. Então, do objeto direto, nós temos essas outras possibilidades: pleonástico, preposicionado e cognato. Aproveita, já deixa aí qual é a sua dúvida aqui nos comentários para trazer no próximo vídeo. Tchau, bonitos!